Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa, né? Hoje a gente vai aprender aí um pouco sobre as retas paralelas cortadas por uma reta transversal. A gente vai ver aí então um pouco sobre o paralelismo entre retas, né? Então vamos começar aí o nosso conteúdo. Muito bem, então olha só. Quando uma reta transversal corta duas retas paralelas, divide-se em 8 ângulos, dos quais 4 são ângulos internos, né, que são esses marcados de azul, e internos porque eles estão entre as retas paralelas, né, estão na parte aí de dentro das retas, digamos assim. E aí ele forma mais 4 ângulos, que são chamados aí externos, né? Estão na parte de fora das retas. E eles estão aí de verde claro, né? Esses 4 ângulos que estão na parte de fora, aqui, ó. Esse e esse. Então, no total, 8, né? 4 que ficam na parte de dentro e 4 que ficam na parte de fora. E aí eles recebem um nome de acordo com a sua posição. Além de eles estarem dentro ou fora, né, interno ou externo, em relação às retas paralelas. Olha aqui, tem uma reta paralela aqui e uma reta paralela aqui, né? Elas são retas paralelas. E a reta transversal aqui. Então, vamos ver os nomes deles. Ângulos internos. Os 4 ângulos de dentro, eles vão ser chamados de colaterais internos, né? Porque eles estão entre as duas retas paralelas, e eles vão ser colaterais porque eles estarão do mesmo lado, né? Então vejam, aqui nessa imagem, eles estão representados pelos ângulos verdes e ângulos vermelhos. Então, vejam só, mesmo lado de quê, né? Mesmo lado da reta transversal. Então, a gente tem a reta transversal e aqui, olha só, tem esse lado da reta transversal e esse lado da reta transversal, certo? Então, se você observar, olha só, os ângulos verdes, são esses dois aí, eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, eles são colaterais, ou seja, eles estão do mesmo lado. E eles são internos porque eles estão dentro, né? Estão entre as duas retas paralelas. Então, pelo nome, você consegue identificar a posição deles, né? Se você olha o nome, colaterais, então você vai pensar, são os 2 ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, ok. Internos, então são os 2 ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal e, além disso, estão entre as duas retas paralelas. Beleza, já sei onde eles se identificam. Aqui e aqui. Ou pode ser também esse, né? Esse aqui e esse aqui, né? De um lado da reta, os verdes, e do outro lado da reta, os vermelhos. Aí tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Uma característica desses ângulos colaterais internos. Olha só, se eu somar esses 2 ângulos, a medida deles, né? Se eu somar a medida de um ângulo com o outro, eu vou ter 180 graus, ok?
E isso também vai acontecer com o vermelho aqui, ó. Se eu somar a medida do ângulo de um ângulo com a medida do outro, vou ter também 180 graus, né? Então, o que significa isso? Significa que se esse verdinho aqui de cima, por exemplo, medir, digamos, 50 graus. Exemplo, tá? Se ele medir 50 graus, significa que esse verdinho aqui de baixo vai medir quanto, né? Quanto que ele vai medir? Ora, ele vai medir a diferença para chegar em 180, né? 130 graus, ok? Da mesma forma acontece com o vermelho do outro lado da reta transversal. Então, essa é uma característica desse ângulo aqui, colateral interno, desses ângulos colaterais internos. Quando eles são somados, tem que dar 150 ou 180. Isso é bom porque a gente pode saber o valor de um ângulo, a medida de um ângulo, e a gente vai encontrar a medida do outro, porque a gente sabe que a soma deles é 180, né? Muito bem. Então, os colaterais, não esqueçam, colaterais, eles sempre vão ser somados, quando somados, eles sempre vão ser 180 graus, sempre vão medir 180 graus, tá bom? E aí a gente vai ter esses colaterais na parte de dentro e logo mais a gente vai ver os colaterais na parte de fora, né? Mas tá bom, a gente tá vendo aí esses da parte de dentro. São 4 ângulos na parte de dentro. A gente já viu aí colaterais internos. E agora a gente vai ver os alternos internos. Então, olha só pela palavra. Ele ainda continua dentro, mas agora ele não está do mesmo lado. Ele está alternos, ele está alternando, né? Então, pela imagem aí, pela figura, o que está acontecendo? Veja a reta transversal. Vou colocar aqui uma reta desse lado aqui, ó, transversal. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos dizer que essa reta R é paralela a S, né? Vou colocar aqui, ó, R é paralela a S. Isso aqui, ó, tá dizendo exatamente isso, tá? R é paralela a S. O que está acontecendo aí? Cadê os ângulos alternos internos? Eles têm que estar aqui dentro, né? Entre as paralelas R e S, ok. E também eles têm que estar alternando o lado, né? Então, se um deles está aqui, desse lado da transversal, o outro vai estar do outro lado, né? Então, vejam aí que está igual na imagem, os vermelhos. Então, fácil, né? Está alternando o lado. Um ângulo está de um lado da transversal e um ângulo está do outro lado da transversal. Então, é ângulo alterno interno. Os dois ângulos são alternos internos. Então, pelo nome, interno, você já sabe que está entre as retas paralelas. E alternos, porque você sabe que está alternando os lados. Então, se esse aqui primeiro está desse lado da reta transversal, o outro ângulo analisado vai estar do outro lado da reta transversal. Só isso, né? E aí, qual é a característica dele, né? A característica do colateral, né, que está do mesmo lado, é que a soma deles vai dar 180 graus. Importante essa característica.
E a característica dos alternos internos, qual é? A característica dos alternos internos é que eles são congruentes. Nossa, que palavra é essa? Congruentes. O que significa congruência? Nada mais que mesma medida. Ah, agora ficou fácil, né? O que significa? Significa que se esse daqui medir 50 graus, esse outro também vai medir 50 graus. Oh! E agora, vamos marcar o outro ângulo alterno interno. Né? Vou marcar bem aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu estou marcando de azul está desse lado da reta transversal. E aí o outro vai estar do outro lado. E a característica dos alternos internos é que a mesma medida de um vai ser a medida do outro, né? Então, agora esse daqui vai precisar medir 130, né? Para poder dar 180 aí a soma. E aí significa que o outro ângulo que está de azul também mede 130. Olha só que característica importante, né? Digamos que você esteja lá num exercício para fazer numa prova e aí você se depara com essa imagem aqui, né? E aí você tenha lá dizendo que esses ângulos são... Nem precisa dizer, né? Você já sabe que esses ângulos são alternos internos e pergunta qual é a medida desse ângulo aqui. Aí, você que já aprendeu aqui na aula, vai saber que a medida desse ângulo aqui, por ele ser alterno interno com esse ângulo aqui, que mede 50 graus, essa medida vai ser a mesma de 50 graus. Olha aí que importante essa característica, né? Então, esses são os 4 ângulos de dentro, ok? Colaterais internos que ficam do mesmo lado e a soma deles dá 180. Alternos que ficam alternando os lados e eles têm a mesma medida, são congruentes, né? Ok, agora a gente vai ver os que ficam do lado de fora, os 4 que ficam do lado de fora. Mas é a mesma coisa, eles só ficam do lado de fora. Mas a característica é a mesma. Então veja, os 4 do lado de fora também são colaterais, só que agora eles estão do lado de fora, olha só. Ficam do mesmo lado, mas agora eles são externos. A característica é a mesma, somando eles vão ter 180 graus, né? Então, muito importante essa característica, né? Porque se a gente souber a medida desse ângulo aqui, digamos que ele mede 120, né? Só um exemplo aí, não está correto, né? Claro, esse grau. Aí esse aqui de baixo só vai poder medir 60, né? Para poder dar 180 aí a soma. Então, muito importante essa característica. E, além dos colaterais externos, a gente tem os alternos externos, né? Que eles vão alternar de lados igual ao alterno interno, mas agora eles estão do lado de fora. Então, olha só, esse ângulo vermelho está alternando, né? Com esse ângulo vermelho, tá um de cada lado da reta transversal, mas agora eles estão do lado de fora. E a característica é a mesma, eles são congruentes, têm a mesma medida, né? Então, se esse ângulo aqui medir 110 graus, esse ângulo aqui de baixo também tem que medir 110 graus, né? E vice-versa, né? Esse ângulo verdinho aqui, ele também, vou colocar aqui, alfa. Não sei quanto ele vale.
Mas, se eu disser que aquele mede alfa, esse também vai medir alfa, mesma medida, tá bom? Então, essas são as características, né, desses ângulos, né? Então, se a gente tiver duas retas paralelas, né, olha só, RS, R é paralela a S, e tiver uma reta assim, transversal, cortando, não esqueçam, a gente vai ter aqui 8 ângulos se formando aqui, 4 externos e 4 internos, né? Sendo que 4 vão estar do mesmo lado, na parte de dentro, na parte de fora, e eles vão ter a mesma, eles vão ser somados, vai dar 180 graus, e os alternos, eles vão ter a mesma medida, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de alternos, né? Eles vão ter a mesma medida, e quando eles estiverem do mesmo lado, olha só, somados, eles vão dar 180 graus. Então, se eu somar os dois ângulos colaterais, tem que dar 180 graus. E os alternos internos e os alternos externos, eles vão ter a mesma medida, tá bom? Então, esses são os 8 ângulos que se formam entre as retas paralelas quando elas são cortadas por uma reta transversal. E agora a gente vai ver qual é a nossa dinâmica local interativa. Questão 1, vejam aí qual é esse ângulo colateral interno, calcule a medida do outro, e tem uma questão 2 aí para você identificar, né, quais são os ângulos colaterais internos e os alternos externos. Daqui a pouco a gente volta para conferir a resposta de vocês.
Muito bem, então voltamos aí para fazer a nossa interatividade. Vou ler aí algumas respostas de vocês, tá bom? Então, a primeira resposta é da Fernanda. Ela falou que a questão 1 é 142 graus. Ela é da escola Professor Reinaldo Thompson. Parabéns para Fernanda. Vamos ver a resposta do Lucas. Ele disse que também é 142, né? Faltou o grau aí, né, Lucas? Vamos para a Ludmila. Ela também disse que é 142, questão 1, parabéns. A Rebeca também falou 142. Vamos para a próxima. Brian, Escola Vicente, disse que a questão 1 também é 142. Questão 1 colocou 38 graus e questão 2 disse que internos é 2, 6, 3 e 7 e externos 1, 5, 4 e 8. Foi a Ana Luíse. Parabéns a Ana aí, né? Vamos mais uma questão aí. Maurício falou que a questão 1 é letra... Questão 1, 142 graus, né? Não tem letra, né, Maurício? Só 142 graus. Daiane falou que questão 1 é 142 graus, lá da escola Francisco Guedes. Ok. Vamos agora. Emanuele falou que a questão 1 é 142 graus. Muito bem. Parabéns aí pelas participações. O Guilherme também falou que é 142 graus, a questão 1. Adri, acho que é isso. Questão 1 falou que é 142 graus também. Olha aí, todos estão com a mesma resposta, né? Fernando falou que a questão 1 é 142 graus. Parabéns aí ao Fernando. Emily também falou, respondeu a questão 2, né? Interno 3426 e externo 4815. Mas lembre que a gente pediu colateral e alterno, né? Tem aí essa pequena diferença, mas tá valendo aí a sua resposta. Vamos ver mais uma só, tá? A gente tem a Estevão, né? Mas foi a Diane que respondeu, Azevedo, falou que a questão 1, 142 graus. Então, parabéns aí pelas respostas de vocês. Não dá para comentar todo mundo, né? O tempo é bem pequeno. E agora a gente vai fazer aí os comentários das questões. Na questão 1, a questão já diz, né? Os ângulos, eles são colaterais. Ou seja, eles estão do mesmo lado da reta, olha só. Eles estão aqui desse mesmo lado. Qual é a característica? Quando eles estão do mesmo lado, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, se esse rosinha aqui, ele mede 38 graus, o outro tem que medir a diferença para dar 180 graus, né? Então, a gente tem que pegar 180 graus, diminuir de 38 e vai achar a resposta, né? Então, olha lá o nosso gabarito. Resposta 142 graus. E não esqueçam de colocar aqui, ó, esse grauzinho aqui, né? Não vale dizer só 142. Tem que colocar o grau aí, tá bom? Comentário. Já que a soma dos ângulos vale 180, então a gente tem isso aqui, ó. Por que eu coloquei X? Porque eu não sei qual é o ângulo que eu estou querendo encontrar, né? Então é exatamente isso, ó. Eu não sei o ângulo que eu quero encontrar, mas eu sei que se eu pegar esse ângulo e somar com 38, tem que dar 180. Ou seja, eu tenho que pegar 180 e subtrair os 38, que eu já sei quem é, e aí eu vou ter o ângulo que eu não sei quanto ele media, e agora eu vou ter a resposta de 142, ok? Então, essa é a resposta. Parabéns aí pelos acertos. Vamos para a questão 2. Identifique os ângulos. Primeiro é o colateral, então tem que estar do mesmo lado. Se tem que estar do mesmo lado, vamos lá. É aqui e aqui, né? Então tá, eu vou identificar aí os colaterais, né? Os colaterais do lado do vermelho, a gente tem, primeiro aqui, a gente vai identificar os de dentro, ó. 2 e 3, né? E os de fora, 1 e 4, ok? Agora os verdes. Os de dentro, 6 e 7.
E os de fora? 5 e 8, ok? Só que aí eu quero só os de dentro, né? Então, os de dentro só vai ser 2 e 3 e 6 e 7. E os alternos externos? Alterno externo, vamos colocar aqui. Alterno externo vai ser 1 e 8, né? Porque eu tenho aqui, ó, o de fora, alternando com o de fora. E 5 e 4, de fora, alternando com o de fora, ok? Então, eu só queria o alterno de fora, né? Não precisava colocar o alterno de dentro não, tá bom? Aí a gente tem aqui no gabarito todos eles, né? Aí a gente ia identificar quem são os de dentro e quem são os de fora, tá bom? Aqueles que eu coloquei para vocês. Finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco desse assunto. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.